Josué, capítulo 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabde e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: Não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim, foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando todos eles na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: Ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. Neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: Levante-se. Por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas
que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Saudade, faz tempo que nós não nos vemos. A tia Carmen está aqui hoje para contar mais uma historinha, para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E antes da gente começar a aula, começar a falar de qualquer coisa, eu gostaria que nós orássemos primeiro, tá? Gostaria que vocês fechassem os olhinhos, baixassem a cabeça para a tia Carmen orar, e eu gostaria que vocês orassem junto nesse momento, tá bom? Vamos lá, então. Senhor, obrigada por mais um tempo de aula. Obrigada pelo privilégio que nós temos de conhecer a Tua palavra. Obrigada porque nós podemos chegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Obrigada porque o Senhor está sempre conosco. Eu te peço, Senhor, agora nesta aula, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra e que nós possamos aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigada pela nossa família, obrigada pela nossa saúde. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então agora nós vamos começar a aprender a nossa historinha de hoje. Então, para vocês acompanharem na Bíblia, quem já consegue ler, ou quem ainda não sabe ler, pode pedir para o irmão mais velho, para o papai ou para a mamãe, lerem para vocês a história, que ela está lá em Josué capítulo 7 e capítulo 8. E nós vamos aprender a história sobre um homem chamado de Acã, que ele pecou contra Deus. Relembrando um pouquinho da aula anterior, sobre a conquista de Jericó, como Deus foi bondoso e Deus deu a vitória para o povo conquistar aquela terra. E foi uma grande conquista. Mas quando eles conquistaram a terra de Jericó, Deus deu para o povo uma ordem. Alguém se lembra qual foi essa ordem? Então, a ordem era o seguinte, que eles não pegassem nada dos utensílios, a Bíblia fala como despojos, que seria utensílios de prata, utensílios de ouro, que eles não tomassem posse disso, porque isso ia ser levado para a casa do tesouro de Deus. E vocês acham que eles obedeceram? Mais uma vez a gente vai ver que o povo vai desobedecer a Deus. Mais uma vez, eles foram infiéis a Deus. Um homem chamado Acã, que era um homem, que era um soldado do exército de Deus, quando eles entraram em Jericó, ele se apossou de algumas coisas que estavam lá, como uma capa israelita que ele achou muito bonita, alguns utensílios de prata e de ouro, e tomou para ele. Depois que eles conquistaram a terra de Jericó, Josué mandou alguns espiões para visitar uma terra chamada de Ai, para ver como era aquela terra, como era o povo que morava naquela terra. E quando eles voltaram, eles disseram assim para Josué: quando o nosso exército for para lá, nem precisa de muitos homens, porque o povo que mora naquela terra é um povo muito fraco, mais ou menos assim, nem precisa se preocupar, Nós somos o exército de Deus e nós ganhamos todas. Mas não foi bem assim. Quando o exército chegou lá nessa terra de Ai, sabe o que aconteceu? Foi mandado para lá e eles tinham dito para Josué que não precisava mandar muitos homens. Então Josué mandou 3.000 homens
E pensa em 3.000 homens, já é muita gente, né? Mas quando eles chegaram lá, eles tiveram uma grande surpresa, porque o povo da terra de Ai colocou o exército de Israel para correr. E 36 homens, 36 soldados morreram. E eles não entenderam o que tinha acontecido. E voltaram, né, para onde eles estavam acampados. Muito triste, Josué se entristeceu demais pela derrota que Israel teve. E aí Josué e alguns anciãos foram até o tabernáculo e se ajoelharam, rasgaram as suas vestes, cobriram-se de cinza e de terra e ficaram lá até tarde, orando e perguntando para Deus o que tinha acontecido. Josué disse para Deus assim: e agora? Os povos vão saber que nós fomos derrotados pelos homens de Ai. Como é que vai ficar o nome do Senhor agora? Josué estava se lamentando diante de Deus. E aí Deus disse assim para Josué: por que você está lamentando? Israel pecou contra Deus, teve um pecado muito grave. Israel fez aquilo que eu disse para eles não fazerem. E aí, olha só, Josué, né, ficou muito triste e Deus respondeu a Josué: levanta e vai falar para esse povo que eles não podem ficar prostrados. Eles têm que confessar o pecado deles. E Deus falou assim para Josué: que o povo deveria ser santificado. Isso quer dizer que deveriam se purificar, se limparem para encontrar com Deus, e isso ia acontecer no outro dia. E aí era assim que acontecia. Ia diante de Deus para eles se purificarem, uma tribo de cada vez, para se apresentar ao Senhor. Depois, Deus escolheria dessa tribo algumas pessoas, alguma família, e depois escolheria um homem. E olha só o que aconteceu. Justamente quando chegou nesse homem, era quem? Era Acã. Como eu já falei para vocês, Acã era um soldado de Israel, ele era da tribo de Judá. E aí, olha só, Josué falou para Acã assim: você tem que contar a verdade para Deus. E aí, olha só, vocês acham que Acã teve coragem de se esconder de Deus? Não, aí ele teve que confessar o pecado dele. Aí ele disse para Deus assim: o que eu fiz foi o seguinte: quando eu vi os despojos, uma bela capa babilônica, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei, levei para mim e coloquei isso, está lá debaixo, enterrado debaixo da minha tenda, com a prata por cima. E aí, acontecia em Israel o seguinte: isso era uma ordem de Deus, que quem pecasse iria sofrer, é claro, consequências. E Acã vai sofrer, né, uma consequência muito grande por causa desse pecado que ele cometeu, porque Deus já tinha dito que não era para eles se apossarem de nada que existia naquela terra. Aquilo pertencia ao seu tesouro. E olha só, Acã confessou o seu pecado, e por conta desse pecado, Acã, toda a sua família, todos os bens que ele possuíam, todos eles tiveram que morrer. E ele e sua família morreram apedrejados. Então ele teve que pagar uma consequência, né? Ele sofreu uma consequência muito grande por esse pecado que ele cometeu. E depois disso, o exército de Deus novamente voltou a ter muitas conquistas, né? A conquistar de novo terras e povos. Por quê? Porque Deus estava novamente com eles. Porque Deus tinha limpado do meio do povo aquele pecado, né, que Acã tinha cometido. Então, algumas lições que nós não podemos esquecer.
quando a gente faz alguma coisa que vai contrária à vontade de Deus, nós sofremos consequências por conta disso. E Acã, olha só, ele sofreu uma consequência porque além dele ter pego aquilo que não era para ele pegar, nem para ele levar para ele, né, como Deus tinha ordenado, ele ocultou o pecado dele. E somente quando ele estava diante de Deus, né, que a sorte caiu sobre ele, é que ele aí não teve mais condições, não teve mais coragem de mentir para Deus e confessou o seu pecado. Então, quando nós cometemos algum pecado contra Deus e nós não confessamos o pecado, nós escondemos o pecado no nosso coração, é claro que nós vamos viver muitas consequências por conta disso. Porque com Deus a gente não pode brincar, o pecado ele é muito sério na nossa vida. Então, por conta de um homem, né, que pecou, que foi Acã, o povo de Israel sofreu uma grande consequência. Perderam a batalha na terra de Ai, né? Da mesma maneira como que por um homem como Adão, né, que está lá em Gênesis, conta a história da criação, por um homem o pecado entrou no mundo. E hoje nós vivemos grandes consequências do pecado por conta do pecado de Adão, por conta de Adão ter desobedecido. Mas também por um homem que é Jesus Cristo, que morreu na cruz, deu sua vida para nos salvar, nós podemos também agora termos acesso ao céu. Nós somos livres do nosso pecado por conta de Jesus Cristo, por um homem também que pagou esse pecado por nós na cruz. Então, algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas, mesmo, né, vocês sendo crianças, a tia Carmen, professora, muitas vezes nós cometemos pecado e nós escondemos o pecado das pessoas, tentamos esconder o pecado de Deus, e isso traz consequência para vocês que são crianças, traz consequência para a vida da tia Carmen, que é adulta. Então, o que nós devemos fazer quando nós cometermos pecado? Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus, nós temos que dizer para Deus o quanto nós estamos arrependidos de termos pecado, e Jesus Cristo vai nos purificar de toda a impureza, de toda a injustiça. E todos os dias nós temos que chegar diante de Deus, confessar aquilo que está errado, para que nós possamos ser limpos, que o nosso coração se torne novamente limpo de qualquer pecado. Então, nós temos acesso a Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, para nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Nós temos acesso. Então, nós não podemos esconder de Deus o pecado, porque ele traz muitas consequências para nossas vidas. E um versículo muito importante, que a tia Carmen quer deixar para vocês também, que está lá em 1 João 1,9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós podemos ser livres, sim, de qualquer pecado. Nós não podemos esconder de Deus e nem de ninguém. Às vezes, nós até pensamos que podemos esconder de Deus, mas a gente não consegue esconder de Deus. Então, essa é a aula que a tia Carmen tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido a aula. Para encerrar, né, a tia Carmen vai orar daqui a pouco, e eu queria falar para vocês que tem uma atividade para vocês fazerem também. Essa atividade não é para vocês escreverem nada no papel dessa vez. Junto com a atividade, vai ser mandado um link. Vocês vão acessar esse link e lá tem um questionáriozinho online. Vocês vão responder esse questionário e a tia Carmen vai abrir lá em casa, tá? Então, não deixem de fazer essa atividade. É só clicar no link que vai junto com a historinha e responder esse questionário, tá bom?
Agora, para encerrar, a tia Carmen gostaria de orar com vocês mais uma vez, agradecer a Deus por esse tempo e pedir também que vocês todos os dias cheguem diante de Deus, orem, meditem na palavra. Eu sei que nós estamos tendo um tempo difícil, nós não estamos podendo nos encontrar na salinha aqui na igreja, né? Para termos a aulinha como a gente sempre fazia, que era tão gostoso. Mas a tia Carmen quer pedir para vocês que vocês não deixem de meditar na palavra de Deus. Que todos os dias vocês orem, que todos os dias vocês confessem o pecado. Não escondam o pecado de Deus, tá, gente? Quero que vocês confessem. Mantenham comunhão com Deus. Assistam esta aulinha com o seu irmão, com o papai, com a mamãe. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante, assim como foi na vida da tia Carmen, tá bom? Agora eu gostaria de orar com vocês, agradecendo a Deus por esse tempo. Vamos lá? Pai querido, obrigada por esse tempo de aula, obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações, que essa história, ó Deus, de Acã, que possa servir como lição para a nossa vida, para que todos os dias nós cheguemos diante de Deus e confessemos o nosso pecado. Pai, purifica o nosso coração de qualquer pecado, purifica a nossa vida, que a cada dia nós possamos buscar o Senhor para termos uma vida de comunhão contigo. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito, cuide das nossas famílias, cuide da nossa saúde, obrigada pelo sustento, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela, junto com o tio Alisson. Oi, crianças. A gente vai ensinar para vocês, na verdade, vocês já conhecem essas músicas. Vocês vão cantar junto com a gente 2 músicas que tem tudo a ver com a aula da tia Carmen. Quem aí gostou da aula da tia Carmen? Foi muito legal, né? A gente viu o pecado de Acã e as consequências que trouxe lá para o povo de Israel, né? E a gente viu também que Deus é um Deus santo, e que nenhum pecado, nenhum mal faz parte dele. E ele não se agrada nadinha do pecado. Então vamos cantar a primeira música que fala que Deus é santo, puro e nele não tem nada escuro. Em Deus não há nenhum pecado. Vamos cantar essa música? Vamos lá, tio? Vamos lá. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. De novo. Deus é santo, Santo e puro, Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Muito bem, crianças. Agora a gente vai para a nossa segunda música. Lembram lá que Acã escondeu as coisas consagradas que Deus disse para não pegar? E ele achou que Deus não ia ver? Lógico que Deus vê. Deus vê tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente diz. Nada a gente esconde de Deus. Todo mundo prestando atenção no gesto. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, 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 sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Agora a gente não vai cantar, vamos cantar sem letra. A gente não vai falar a palavra faz. Então só o gesto, prestando atenção, todo mundo junto com a tia. Vamos lá, tio. O que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, 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 sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor,
tudo que... Ah, tio, você errou. Ou diz você. Agora eu quero ver se você vai prestar atenção, tio. 2 palavras, preste atenção. O que você faz a gente não vai falar. E o que você diz a gente também não vai falar. Vamos ver quem vai conseguir. Vamos lá. O que você... Deus tudo escuta e tudo vê, sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que você... Agora é mais difícil, tio. Muito bem que você conseguiu. Agora sem o faz, sem o diz e sem o escuta. Mais difícil. Vamos ver quem vai conseguir. Vamos lá. O que você, Deus tudo e tudo vê, sim. Deus tudo vê, o Senhor, tudo que você... Agora mais difícil ainda, quem aí conseguiu? Agora sem o V, tio, vamos lá? Mais difícil. Presta atenção. O que você, Deus tudo e tudo, Deus tudo, o Senhor, tudo que, ou você. Agora vamos cantar a música inteira, tio, de novo? Vamos lá. Que foi muito difícil, né? Então vamos lá, todo mundo com a tia inteirinha. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Parabéns, crianças, muito bem. Então a gente já vai se despedindo. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.